Olá para você, caro aluno, eu sou o professor Raul Castro, você agora que está assistindo a essa aula aqui pela Elite. Muito prazer, é um prazer imenso, satisfação, uma honra estar aqui me dirigindo a você. E eu vim aqui justamente hoje para te dar algumas dicas importantes relativas à sua prova do concurso. E claro, hoje a gente vai entender mais ou menos como funciona a mente maquiavélica desta banca, que se chama o S. Veja bem, um dos pontos mais importantes para você passar em um concurso é conhecer, obviamente, a banca. E o segundo, controlar o seu tempo. Concurso, muitas vezes, não é, por exemplo, uma questão de inteligência, porque se dependesse disso, você já teria passado. Mas, obviamente, também é uma questão de controle de tempo. É você saber conduzir o tempo. Normalmente, as bancas, por exemplo, dão em torno de 4 horas e meia para você fazer todas as questões, o que envolve também pintar o gabarito. Em concursos que envolvem o ensino superior, contando com as questões específicas, nós temos uma quantidade que varia entre 50 a 90 questões. Então, observe, se a gente pegar o tempo de 4 horas e meia e colocar em torno de 70 a 90 questões, você pode ter em torno de 3 a 2 minutos e meio por questão. O que basicamente quer dizer que você tem que aprender não só o conteúdo que a gente vai estar expondo aqui hoje, mas você também tem que aprender a controlar o seu tempo. Lembre, tempo não é dinheiro, mas tempo é aprovação. Então, quando você controla o seu tempo, quando você dinamiza, quando você otimiza, você consegue, obviamente, um resultado melhor. Mas veja bem, como é que eu vou controlar o meu tempo? Resolvendo a questão o mais rápido possível. Claro, rápido não é uma questão de pressa, não é fazer apressado, não é atropelar. Mas o meu intuito, enquanto professor de português, também é te ensinar a ler a questão. E é muito importante entender como a UES conduz esse processo. Então vamos lá, observe só. A UES, dentro do seu processo estilístico de prova, basicamente vai colocar para vocês questões. Primeiro, ou verdadeiro ou falso. São questões que precisam de muita atenção. Mas em contrapartida, são questões que às vezes você, acertando duas, você já consegue achar a resposta correta. Questões de considere as afirmativas e depois assinale. Essas são as mais perigosas, mas são muito parecidas com as questões de VUF. Basicamente ele coloca 3 itens, 4 itens e aí pergunta, qual dessas é a correta? 1, 2 e 3, 2, 3 e 4, e por aí sim vai. Depois, você tem a questão assinale. Esse item assinalar é onde geralmente envolve as questões de interpretação e gramática. Assinale as opções em que todas as palavras são acentuadas pelo mesmo motivo da palavra tal na linha tal. Ele vai lá e dá um apontamento para você. Assinale a única opção que é uma incorreção no que diz respeito à concordância nominal. Ele vai lá e conduz a pergunta a você. E depois, conceito. Ou seja, quando ele pede que você considere uma determinada ideia, ou que você considere um determinado trecho, ou que você considere uma proposição. Normalmente, a UES escolhe em torno de 10 questões de português. E aí, você que é do português ou não, deve lembrar uma coisa. Português não é uma prova que garante a sua aprovação. Sim, eu digo isso com plena consciência. Não é a prova que você vai chegar e vai dizer, nossa, eu passei graças a português. Mas é uma prova que muita gente diz, nossa, eu não passei por causa de português. Porque quem de fato lhe coloca no concurso são as suas específicas. Só da matemática vai fazer a prova de matemática, tem as específicas de matemática. Só da química tem a prova de química, tem as específicas de química. Mas o que não pode acontecer é você ser brilhante na sua prova de física, na sua prova de matemática e cair por uma questão de português. Então isso é inadmissível. E é justamente o que a gente vai trabalhar ao longo do tempo, ao longo do nosso curso, para que você não cometa esse tipo de erro. Pelo contrário, certo? Então vamos lá. Nós temos aqui então a UES com essas 4 tipos de proposição, verdadeiro ou falso. Você pode ter considerando as afirmativas para depois assinalar, ou assinale o item correto e o considere. E aí vem a dica importante. Veja só, antes de você ler o texto, porque tudo na UES é texto.
E a UES pode conduzir de duas maneiras, aí isso aí fica a critério da mente maquiavélica do seu elaborador. Ou ela pode colocar uma questão para cada texto, como outras bancas fazem, né? A CESP faz assim, CES Gran Rio, FGV, gosta, não. Uma questão é um texto. Compensação do texto é um parágrafo, 2 parágrafos, uma coisa não muito extensa. Ou pode fazer como ultimamente ela tem feito. É um texto grandão, 50 e tantas linhas, e todas as questões vão confluir para aquele único texto. E se eu lhe disser que tem coisa que você não precisa ler naquele texto? Então a primeira coisa que você vai fazer é ler o enunciado das questões. Por quê? Porque a primeira questão nunca vai precisar do texto todo. E se tem uma coisa que você pode fazer para otimizar o seu tempo, é justamente não ter que ler o texto, e quando chegar na quinta questão que ele perguntar algo do texto, adivinha, você vai ter que voltar para o texto de novo. E aí ocasiona uma grande perda de tempo. Se você perceber na primeira questão que ele não precisa do texto, resolva. Mas lá na terceira ele vai pedir o texto. Aí você lê, pula. Resolva logo tudo que não precisa do texto. E vai ter questões que não vão precisar. Questões de gramática, por exemplo, ele retira o fragmento que ele quer. Se o fragmento já está lá, você vai ler o texto para quê mesmo? Então o texto é uma coisa muito objetiva, que é a base que ele constrói as suas questões. Mas ele não é a força motriz do seu acerto. Claro, vai cair questões de interpretação, pode cair, por exemplo, qual é a ideia central do texto, vai cair. Mas em compensação, você já vai ler o texto sabendo o que a questão quer. Então é muito importante você primeiro ler o enunciado. Leia o enunciado, leia os subitens. Porque se você precisar ir no texto, aí você vai no texto. Por exemplo, já teve questões da UES que tinham duas questões de interpretação, que a primeira pergunta era qual era a ideia que resumia o parágrafo de introdução. E a segunda pergunta era qual é a ideia que resume o parágrafo final. Ou seja, num texto de 2 colunas, o aluno só precisava ler o começo e o fim do texto. Ele otimiza tempo. Porque, como eu disse, as outras questões de gramática já vão ser retiradas do fragmento em si e elas não afetam. A não ser que você precise voltar no texto para uma questão de referência, eu vou já explicar como é que funciona. Então vamos lá. Vamos entender aqui o processo estratégico. Veja só, vai aparecer aqui 3 pontos para vocês: superficial, inferencial e o que nós chamamos de nível semântico. Então, durante o nosso curso, durante o nosso processo, nas nossas aulas, nós vamos navegar por essas áreas aqui. E se cada uma tem uma cor, é porque cada uma tem um determinado período. Questões de superficialidade são nível azul. Você resolve tranquilo. Por quê? Porque normalmente são questões que você encontra no texto. Está lá na sua cara, batendo em você. É só você olhar e ver a resposta. O inferencial já acende um amarelo. Por quê? Porque aí no caso você precisa ver o que está escondido no texto. Implícito. Aquela perguntinha maquiavélica, né? Pressupõe-se, subtém-se, depreende-se. Essas palavrinhas você tem que ter cuidado. E o vermelho, que é o nível mais perigoso, que é o semântico. É quando ele troca palavra dentro do texto, é quando ele envolve um tipo de conhecimento prévio que você tem que ter a respeito da própria língua portuguesa. Então vamos lá. Nível superficial, você vai ter aqui 3 níveis. Você vai ter o nível de resgate, você vai ter o nível de afirmação, você vai ter o nível de localização de ideias. O que eu quero dizer com isso? Que das 10 questões que a UES vai colocar para você, vai ter 2 questões que vão explorar um desses 3 tipos aqui. Então, se você já sabe o que ela vai fazer e como ela vai fazer, isso já facilita a sua vida. Não necessariamente, claro, seja uma questão só para isso. Ela pode optar, por exemplo, não, vou colocar uma questão só sobre resgate. Ou resgate pode ser um item distrator. Aí também é muito relativo, a gente vai ver um pouquinho já, se acalma. Então vamos lá. O primeiro, voltando aqui um pouquinho, o resgate. O que é o nível de resgate? Resgate, na questão da UES, é quando basicamente ele coloca uma palavra, um termo, que geralmente são pronomes. Podem ser pronomes demonstrativos, podem ser pronomes pessoais. Ele coloca um termo
E ele vai perguntar para você a coisa mais lógica e louca de todas. A quem esse texto está resgatando? Por isso esse nome resgate. Então ele pega, marca a palavra assim, olha, a palavra este, na linha tal, está resgatando anaforicamente, ele adora essa palavra, anaforicamente, termo tal. O que é que você precisa fazer? Você só vai para o termo, localiza ele e vai tentar interpretar só se aquele termo está se relacionando àquele outro. Só isso. É o que nós chamamos de resgate. Certo? Outras bancas gostam de chamar isso aqui de equivalência. Palavra tal equivale a outra palavra dentro do texto. Então, sempre a UES tem uma questão dessa de resgate. E o que é bacana, essas questões de resgate, elas são muito óbvias. Porque ela pega o termo, coloca o resgate e coloca A é a palavra tal, C é a palavra tal, B é a palavra tal. Então, ela é muito direta. Muito direta. Então, primeiro nível de resgate. A segunda é uma afirmação. O que são níveis de afirmação? Veja só, a afirmação é basicamente quando as questões vão com essas nomenclaturas no enunciado. Por isso que eu digo que é muito importante você ver o enunciado. Observe que ele diz, ó, pode-se dizer. Ou quando ele diz, por exemplo, é correto afirmar. Ou quando ele vai dizer, o texto diz, é a cara da UES isso. Ou então quando ele diz, o autor defende. Aí você pensa, professor, mas essas afirmações não vão ser inferenciais? Não. Não são a mesma coisa. Por isso que cabe a você a interpretação de texto mais correta, mais coerente e com calma. Se o texto diz, se o autor defende, é tudo que está exposto. Tudo que não tiver no texto, portanto, é incorreto. Tudo que for depreendido, tudo que for inferido, não lhe serve. Você só vai assinar o que de fato estiver lá no texto. É uma coisa muito assim, a grosso modo falando. E depois, você tem aqui a localização de ideias. Vamos ver o que é a localização de ideias? É quando o texto executa comandos do tipo a ideia central do texto é. Por que eu não coloco geralmente a localização de ideias no mesmo contexto de afirmação? Veja só, porque tudo é uma relação de distrator. Quando a UES coloca o conceito de afirmação, o item A tem a resposta correta, mas o B, o C e o D não tem. Coisas que estarão no B, no C e no D não tem no texto. Quando é a localização de ideias, e aí é onde o candidato tem que prestar bastante atenção, que todas as ideias que vão estar no item A, B e C e D, adivinha, vão estar no texto. A questão é que ele quer a ideia central. Então a sensação dessa questão aqui, e observe que já começa a dificultar um pouco, é que todas estão corretas. Você fica, caramba, mas ele também diz isso no texto. Não, mas ele quer a ideia central. E às vezes ele coloca como distrator a causa, ele coloca como distrator a consequência, ele coloca como distrator a causa da causa, aí você fica, e agora? Ideia central. Isso com o tempo, todos esses parâmetros, tá pessoal? A gente vai ver, vai estudar cada um. Então vai ter uma aula que eu vou explicar só a questão de resgate, nela eu vou explicar pronome, nela eu vou... mas é tudo vinculado ao texto. Tudo vinculado ao texto. Certo? Então veja, você tem que saber não o assunto de português. Você tem que saber como a banca vai cobrar esse assunto de português. Por exemplo, como é que a UES cobra acento? Será que ela chega e diz assim, acentue a palavra que está acentuada corretamente? Ela não faz isso. Porque não é vinculado ao texto. Só que ele vai chegar para você e vai dizer assim, ó, as palavras A, na linha 7, até, na linha 8, e você, na linha 9, são acentuadas por quê? Pronto. Você tem que saber mais o motivo da acentuação do que saber se palavra tal é acentuada. Você tem que saber mais o motivo. Aí ele vai chegar para você, é porque todas as três palavras são acentuadas pelo mesmo motivo. Olha a pegadinha, ó. A é monossílabo. Você, não é, não pode. Então ele não vai chegar para você e perguntar se a palavra tal é acentuada, não. Ele já está lhe dando a palavra já está no texto. O que é importante é você saber o motivo. Crase, você tem que saber a crase. Não, já está a crase certa lá no texto. Só que ele vai perguntar, na linha tal,
tem essa frase aqui. Por que ela está craseada? Porque depende da regência do verbo? É porque a palavra é feminina? Você tem que saber o motivo. Então tudo isso a gente vai ver com muita calma. Questões de resgate, questões de afirmação e a localização de ideias. Que pode ser de duas formas. Ou ela pode pedir a ideia central, que é um pouco mais confusa, que a gente vai justamente aprender a localizar essas ideias centrais quando a gente tiver também as nossas aulas de interpretação, que a gente vai também ver um pouquinho de gramática, vai ser meio a meio, né? 5 questões da UES geralmente são questões interpretativas, 5 questões da UES geralmente são questões gramaticais e muito bem elaboradas, diga-se de passagem. Ou então ele vai colocar esse termo em cima aqui, ó, a ideia que resume ou. Porque ele pode pedir, na verdade, ou a ideia central, né, portanto a ideia que sustenta o texto inteiro, ou ele pode pedir a ideia que só resume o primeiro, que só resume o segundo, que resume o segundo parágrafo, que resume o desenvolvimento do texto. Então, geralmente, ele vai apontar uma estratégia argumentativa da qual ele vai exigir de você a ideia central daquela leitura. Bem simples. Vamos lá. Depois você tem o nível inferencial. Aqui onde a gente vai fazer uma pequena pausa. O nível inferencial é quando ele exige do candidato deduções mais profundas. Porque ele vai usar expressões como pode-se inferir, infere-se, compreende-se, depreende-se ou pressupõe-se. Há uns anos atrás a UES usava o termo subtende-se, mas ela retirou da sua nomenclatura porque a UES segue uma taxonomia, né? Ou seja, ela segue uma linha de comandos, né? E o subtende-se é muito confuso, é muito relativo. Subtender é algo relativo, então dentro da taxonomia de Bloom ela retirou esse termo que ela costumava usar. Então, quando a gente pensa em inferência, a gente também vai estudar sobre isso. Inferir, pressupor, significa o quê? É você deduzir uma determinada informação que não está no texto. E eu posso ter, inclusive, uma mesma pergunta com várias respostas, dependendo da pergunta que eu faço. Raciocine comigo. Coloque aí no seu caderno uma frase. Vamos lá. A frase é essa. O gato não é preto. O gato não é preto. A UES coloca a frase para você e pergunta assim, ó. O autor quis dizer que o gato é branco? Pronto. Observe, o nível é superficial. Ah, mas o autor disse. Tem no texto essa informação? Não, então está errado. O autor não disse que o gato é branco. Ah, mas ele disse que não é preto. Eu sei, mas ele também disse que não é branco. Ele disse que é branco? Não. Então, está errado. Agora, se a UES, na mesma pergunta, disser assim, pode-se inferir no texto que o gato é branco? Pode. Porque a inferência é uma dedução. Então, eu posso imaginar que o gato é branco. Posso ficar à vontade de imaginar que o gato é branco com preto, é amarelo com laranja. Aí, meu amigo, a cor é variada. Porque a dedução te permite algo a mais. Já a afirmação, ó, que está no nível superficial, ele não permite esse tipo de contexto. É o que o texto diz, é o que o autor diz. Então, você só vai até onde ele vai. Ah, mas então o autor quis dizer o que, professor? Quando ele disse que o gato não é preto? Ora, você marcaria a opção que teria lá uma opção que dissesse que o gato pode ser de qualquer cor menos preto. Essa é a opção correta. Isso para o autor dizendo. Para o autor dizendo, para o texto defendendo, para o autor colocando, né, para afirmando. Mas inferir não. Por exemplo, um outro contexto aqui. Vamos colocar uma outra frase. Se eu digo assim, ó, Maria deixou de fumar. O texto quis dizer que Maria era fumante? O texto quis dizer que Maria era fumante? Não. Ah, mas Maria era fumante porque ela deixou de fumar, então é porque ela fumava. Sim, mas o texto não quer isso. O que o texto está dizendo? O texto afirmou que Maria era fumante? Não afirmou. Mas se ela disser, pode-se inferir que Maria era fumante? Pode. Porque aí já é uma dedução. Pela ideia do verbo no passado, você consegue
pressupor, da ideia justamente de antes, uma suposição anterior. Portanto, é uma dedução. Então, se eu pressuponho, então Maria era fumante, mas agora ela não é mais, portanto, ela deixou de fumar. Então, o verbo do passado te entrega muita coisa. Então, portanto, essa parte amarela aqui a gente vai tratar com muito carinho com o tempo. E aí nós temos a outra. Não tem problema, relaxa. Semântico. O semântico tem 3 contextos: o significado, a substituição e o acréscimo. Isso é uma outra estratégia, tá certo? Que a UES ultimamente tem adotado nos concursos para ensino superior. Geralmente, quando é ensino médio, ela se limita mais a essa frente aqui, azul e amarelo. Tá? Quando é no ensino superior, ela abarca tudo isso daqui. É onde justamente você vai ter cuidado com essa parte em vermelho. O que essa parte em vermelho nos revela em questões de significado? É quando ela chega para você, seleciona uma palavrinha linda e maravilhosa e diz assim: essa palavra no texto possui o significado de, possui o sinônimo de, ou ela pode, por exemplo, perguntar: o antônimo desta palavra no texto é? Meu amigo, aí você, é uma questão de interpretação, mas que mexe com o significado de palavras. E ela pode não só fazer isso com o significado de palavras, ela pode fazer isso com várias expressões, sentidos no texto. Significar, por exemplo, vamos supor, ela chega para você e diz assim: no texto ocasiona-se o uso de 2 diminutivos. Olha só, 2 diminutivos. Cabecinha, na linha 3, e bonitinha, na linha 7. Pode-se então afirmar que ambas, aí ele coloca como opção, possuem significados iguais, possui conceitos relativos opostos, possui conceitos, observe como ele brinca com o diminutivo. Aí você pensa: nossa, mas o diminutivo não é sempre a mesma coisa? Pois é, mas no texto depende. Porque lá no texto vai estar dizendo assim, ele veio e encostou a cabecinha na pedra. Então, cabecinha aqui, o inha, está com um significado voltado a um contexto de quê? De carinho. Né? Agora, lá na outra linha, quando ele viu a moça, se assustou com ela e disse: é até bonitinha. Será que esse é carinho? Ou será que esse na verdade é ironia? Ele está sendo irônico. É bonitinho, né? A gente gosta de fazer a ironia com os diminutivos. Então observe como uma palavra, às vezes, no texto, muda o seu significado. Por exemplo, se alguém chegasse para você e dissesse assim: eu postei uma foto no Instagram e ninguém curtiu. Olha como é perigoso. Você postou a foto no Instagram e ninguém curtiu. A UES chega para você e diz assim: o termo i, a conjunção i, no texto tem significado de... A primeira coisa que bate na sua cabeça é aquela aula de português, orações coordenadas. Aí você tem aditiva, e, nem, mas também. O que você fica induzido a responder? Adição. Só que no texto, você postou a foto, mas ninguém curtiu. Portanto, o i vai ser o quê? Adversativo. Percebeu agora a jogada? E a adversidade ela é tão complexa, a UES ela é tão maquiavélica no ponto que ela chega para você e diz assim: você pensa que eu sou bobo, pois não sou. Aí o pois dá uma ideia de conjunção conclusiva, só que não é adversativo. Você pensa que eu sou bobo, mas eu não sou. Pois ela vai jogar com isso. Agora veja, se ela perguntar o significado dentro do texto, aí você vai dizer adversativo. Mas se ela perguntar morfologicamente, quando ela fala morfologia, aí você tem que isolar a palavra de todo o seu contexto, colocar num pedestal. Ela sozinha aqui, ela é o que agora? Ela é uma conjunção aditiva. Por isso que eu digo, leia o enunciado. Se ela perguntar morfossintaticamente, aí você vai levar em consideração o texto também. Então, quando ela diz morfossintaxe, semanticamente, o sentido do texto,
Opa, eu tenho que olhar sempre para o texto. Se ela isolar o termo, morfologia, você só analisa a palavra, isolar. É aí onde a UES vai preparando as armadilhas. É onde diferencia o cara que acerta a questão e erra a questão. Aí você tem aqui, ó, substituição. O que é uma questão de substituição? É quando ela pega um termo e ela diz assim, olha, se eu trocar o termo tal pela palavra tal, não vai afetar o sentido do texto. Olha, essas trocas são muito perigosas. Porque quando você mexe numa palavra, você pode mexer com várias regras. E a UES tem duas palavrinhas mágicas para isso. Sentido e correção gramatical. Olha. Ou seja, pode ser que uma substituição não afete o sentido. O texto continua sendo a mesma coisa, dizendo a mesma mensagem. Mas pode ser que ela corrompa a correção gramatical. Exemplo. Olha como é uma questão. É assim que a UES, por exemplo, coloca uma questão de acento e monossílabos verbais. Ela chega para você e diz assim, ó. As pessoas têm medo de escuro. Pronto. Ela bota lá, as pessoas têm medo de escuro. Aí ela chega para você e diz assim, ó. Se trocar as pessoas por um coletivo, a multidão tem, e ela coloca, a multidão tem medo do escuro. Não altera o sentido, muito menos a correção gramatical. Só que, veja só, ela acabou de mexer do plural para o singular e ela não mexeu no acento do verbo tem. Porque quando a palavra é singular, você não pode colocar acento no verbo. Mas quando a palavra é plural, tem acento. Aí você tem que perceber uma questão de acento. Para matar o jogo e dizer, realmente, no sentido do texto não houve alteração nenhuma. Mas, na correção gramatical, ocorreu um erro gravíssimo. Então é isso que você tem que perceber, essas nuances, esses detalhes, certo? Muito cuidado. E a última é acréscimo. O que é um item de acréscimo? Ao contrário da substituição. Porque ao invés dele substituir, ele vai sugerir em você acrescentar uma palavra nova para mexer nas regras de português. Você diz, olha, se eu trocar essa palavra masculina por essa feminina, vai alterar o sentido? Vai alterar a correção gramatical? Vai alterar alguma coisa? Então ele vai lá e joga um acréscimo de palavras. Olha, muito cuidado. Esses acréscimos mexem com vírgula, mexem com crase, com concordância nominal, com concordância verbal. Então ele bagunça a mesma coisa. Por isso que eu coloquei em vermelho aqui, para a gente perceber. Mas claro, vamos ver a aplicação dessa prática. Vamos lá. Olha o tamanho do texto. Eu dá até uma dor no coração. Meu Deus do céu! Tem um texto gigante desse. É uma perda de tempo. Olha, é uma perda de tempo. Se eu disser que a UES já elaborou uma prova com esse texto aqui, e que durante todo o percurso você não precisava voltar no texto. Vamos ver a primeira questão. Vamos lá. Olha o que ela fez. Ela botou um fragmento aqui e ela pediu para você considerar o advérbio. Ela só pediu para você olhar uma palavra na referência 3. Agora me diga, você vai ler um texto todo, um texto inteiro, para fazer uma questão de gramática. Aprenda a ganhar tempo. Aprenda a ganhar tempo. Qual foi o fragmento que ele pediu? Observe como a UES é sagaz. O meu amigo Rodrigo Melo Franco de Andrade é autor do conto Quando Minha Avó Morreu. Sei por ele que é uma história autobiográfica. Aí, Rodrigo confessa ter passado aos 11 anos por fase da vida que se sentiu profundamente corrupto. Veja só. Então ele vai pedir que você considere essa referência 3. Então a prova da UES é cheia de números, tá? Ou quando não tem números, linhas. Ah, considere o advérbio na linha 2. Ela tem uma numeração das linhas, que muito atento também a isso. Então ele vai pedir que você considere somente o advérbio aí. Isso é uma questão de que nível? Semântico? Depende. Pode ser também referencial. Olha o que ele sugere na primeira. Ele diz assim, ó, pode ser substituído no texto por outro advérbio. E ele diz, então. Aí
Você vai lá no aí, tira o aí e diz: sei por ele que é uma história autobiográfica. Então Rodrigo confessa ter passado. Faz sentido para você, não gosta desse? Então Rodrigo confessa ter passado. Isso é uma conclusão de história. Está vendo como não está batendo? Isso, o primeiro item, é uma questão de quê? É uma questão lá de semântica. Porque ele sugeriu uma substituição de palavra. Só que não bateu, né? Ficou estranho. Você já elimina um. A partir do momento que você elimina um, você já sabe que não é o item A, você já sabe que não é o item B. E você só precisa matar a 2 agora. Porque se a 2 estiver correta, meu amigo, você vai nascer sem medo e ser feliz. Se estiver errado, ótimo, é AD. A UES se entrega na cara, meu. Aí observa, vamos lá. Ele diz, ó, retoma anaforicamente. Olha a palavra mágica. Retomar. É uma questão de que nível? Superficial. Porque ele está trabalhando um resgate. Só que a grande questão é ao que ele está resgatando. A expressão do conto quando minha avó morreu. Vamos ver se é verdade, ó. Você lê de novo. O meu amigo Rodrigo Melo Franco de Andrade é autor do conto Quando Minha Avó Morreu. Sei por ele que é uma história autobiográfica. Aí onde? Aí onde? Ora, no conto. Qual o conto? Quando minha avó morreu. É só você substituir. Nessa história, Rodrigo confessa ter passado. Nessa história, qual a história? Do conto, quando minha avó morreu. Ou seja, o item 2 está correto. E se o item 2 está correto, o 3 também estará correto. Portanto, letra D. Aliás, C. C de café. Portanto, isso é uma questão da UES para ensino superior. É assim que a UES trabalha a sua dinâmica de um textão gigante. Ele separa um fragmento, separa uma palavrinha. Aí você vai ter que discernir sobre essa palavra. Olha como é simples. Agora você pensa, não, é assim que você resolveu, né? Agora você deu uma dica, mas é justamente essa a sacada. Baixe provas da UES. Várias coisas, cacavei a prova da UES. Você tem que pensar com a mente do cara que elabora a prova. E aí você vai começar a perceber padrões. Porque é isso que eu faço. Eu vou preparar uma aula, eu vou ver todas as questões de acento da UES até ver o padrão da UES. Até ver como é que ela faz. Até ver como ela age diante de um contexto. Bom? Vamos para a próxima. Olha a pergunta que ele faz agora, de novo no texto. Ele diz assim, ó. O texto de Pedro Nava, um texto que a gente nem leu, tem uma estrutura linguística que se pode demarcar com facilidade. Atente ao que se diz sobre essa estrutura. Olha que encantador. Aí ele pergunta assim, ó, na primeira, ele diz assim: uma das possíveis divisões dessa estrutura é a seguinte: a primeira parte da referência 1 à referência 6 e o resto. Olha o que ele está falando. Ele está questionando um parágrafo só e ele está só querendo que você divida um parágrafo. Só isso. Só onde é que começa, onde é que é a introdução, onde é que é o desenvolvimento, onde é que é a conclusão. A segunda parte da referência 6 até a referência 12, célula. A terceira parte da referência 12, eu fiquei a referência 14. Aí você vê, meu Deus, eu estou aqui no texto ler. Calma, não vai agora não. 2. Essa divisão apresenta uma lógica interna. O texto começa com a referência ao amigo do enunciador, cujos crimes serão comparados com os crimes desse enunciador. Segue com a relação dos delitos cometidos pelo enunciador e termina com um relato da remissão deste enunciador pelas transgressões por ele praticadas quando criança. O que o texto está fazendo? Está te resumindo a história inteira. Você só precisa ler o texto e confirmar se isso vai bater. O que não pode acontecer é você ler o texto,
ir para a questão e ter que voltar para o texto de novo. Então pronto, então deixa eu entender aqui. Ele está dizendo que o texto vai ter uma lógica, que é, o texto vai começar com referência a um amigo. Você escreva, seleciona. O texto vai começar com uma referência a um amigo. Beleza. E ele vai comparar os crimes dele com um crime com um amigo. Beleza. E depois ele vai seguir enumerando os delitos que ele cometeu. E ele termina o texto falando da remissão dele. Que essa remissão, a redenção que vai haver do enunciado pelas transgressões. Se ele seguir essa linha, a 2 está certo também. E o terceiro, vamos lá. O emprego do pretérito imperfeito indicativo. Percebeu como a UES é? A UES colocou uma questão de narrativa, de divisão de parágrafos no item, colocou uma questão de resumo de ideia central na segunda, e na terceira colocou uma questão de verbo. Então, não vai pensar que, em questões de ensino superior, a UES vai dedicar uma questão inteira só para um assunto. Por isso que eu não tenho como dizer, vai cair isso daqui. Não, vai cair tudo. Porque em um item ela pode explorar uma coisa, no outro item ela explora outra. A UES fica à vontade. Então, observe. O emprego do pretérito imperfeito indicativo entre as referências 4 e 5, então você só vai ler agora a 4 até a 5, indica que as ações expressas por esses verbos são ações que se repetem, aspecto iterativo ou frequentativo. Você vai agora para o texto e vai ver tudo isso que ele acabou de lhe falar. Pretérito imperfeito, o resumo da história. Agora você vai ler. Mas vamos ver primeiro o ponto que ele coloca aqui, Cadê? A referência 4. A referência 4 basicamente está bem aqui. Até a 5. Aqui. Então observe como é que ele começa o texto. Vou ler para você. O meu amigo Rodrigo Melo Franco de Andrade é autor do conto Quando Minha Avó Morreu. Sei por ele que é uma história autobiográfica. Aí, Rodrigo confessa ter passado aos 11 anos por fase da vida em que se sentia profundamente corrupto. Está aqui a referência 4, o primeiro verbo que ele usa é se sentia. Pretérito do indicativo. Profundamente corrupto. Violava as promessas feitas de noite a Nossa Senhora, mentia desabridamente, faltava às aulas para tomar banho no rio, pescar na barroca com companheiros vadios, furtava pratinha. Opa, aí você fala, referência da 4 a 5. Então, voltando lá na questão, se a gente voltar, o que é que ele diz aqui, O emprego do pretérito imperfeito indicativo entre as referências 4 e 5 indica que as ações expressas por esses verbos são ações que se repetem. Será que são ações que se repetem? Claro, ele se sentia, ele furtava, ele fazia. Então, tudo isso, os verbos constantemente dando a sensação de quê? De repetição. Então, se a 3 está correta, você já elimina essa daqui, Tchau para ela. Porque você já considerou a primeira correta. Logo no começo, você já viu a primeira correção. Agora, vamos adiantar o processo. Voltando para o texto. Se liga, Então, voltando de novo. Pronto. Aí ele diz assim, eu estralei aqui um negócio que é o som, né? Você bate, inteligência artificial, ele passa, aí, vamos lá. Aí o que acontece? Ele diz assim, violava as promessas feitas de noite a Nossa Senhora, mentia desabridamente, faltava às aulas para tomar banho no rio e pescar na barroca com companheiros vadios, furtava pratinha de 2 réis. Ai de mim que mais cedo que o amigo também abracei a senda do crime e enveredei pela do furto. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que tinha um amigo que fazia a mesma coisa e que com o tempo ele começou a fazer igual. Amante das artes plásticas desde cedo, educado no culto do belo, eu não pude me conter.
eram 2 coleções de postais pertencentes à minha prima Maria Luísa Paleta. Numa, toda a vida de Paulo e Virgínia, do idílio infantil ao navio desmantelado na Procela. Pobre Virgínia, dos cabelos esvoaçantes. Noutra, de Joana d'Arc, desde os tempos de pastor e das vozes à da morte. Pobre Joana, dos cabelos em chama. Não resisti. Furtei. Escondi. E depois de longos êxtases, com medo, joguei tudo fora. Terceiro roubo. Terceira coleção de postais. Aqui um carcamano chamado Adriano Melo escrevia uma de minhas tias, os cartões eram fabulosos. Novas contemplações solitárias e piquei tudo de latrinha abaixo. Então vocês estão reparando que ele está roubando? Ele está meio que descartando. Ele rouba com um sentimento assim, descarta o roubo. Né? Vamos lá. Mas o mais grave foi o roubo de uma nota de 5 mil réis. Começa a roubar dinheiro, você é droga. Do patrimônio da própria Inha Luísa. De posse dessa fortuna da babesca, comprei um livro e uma lâmpada elétrica de tamanho desmedido. Fui para o Parque Ralph com um butim de minha pirataria, joguei o troco no bueiro. Como ainda não soubesse ler, rasguei o livro e atirei seus restos em um tanque. A lâmpada enorme, esfregada, não fez aparecer nenhum gênio. Olha a intertextualidade. Não fez aparecer nenhum gênio, né? Aí depois, tá aqui. Fui me desfazer de mais esse cadáver na escada da igreja de São Sebastião. Lá estourei. Estourou a lâmpada que ele tinha roubado. Tendo a impressão de ouvir os trovões e o morro do imperador desabando nas minhas costas. Depois dessa série de atos gratuitos e delitos inúteis, voltei para casa. Raskolnikov. Cara, cuidado com isso aqui, olha. Olha o que ele mais diz, ó. O mais estranho é que houve crime e não castigo. Olha que lindo, né? Raskolnikov. Crime e castigo de Dostoiévski. Deu uma lida, é maravilhoso assim. E aí depois ele diz, crime perfeito, ninguém desconfiou. Minha avó não deu por falta de sossego. Eu fiquei por conta das fúrias de um remorso, as fúrias da mitologia grega, né, que perseguiam as pessoas que, né, parece que teve um quadro chamado O Remorso de Orestes, ou Orestes perseguido pelas fúrias. As pessoas que cometiam crime na mitologia eram perseguidas pelas fúrias. Ele se sentiu, né, como se ele tivesse assim, perseguido pelo crime. De um remorso que me perseguiu toda a infância, veio comigo pela vida afora, com a terrível impressão de que eu poderia reincidir, porque vocês sabem, cesteiro que faz um cesto. Só me tranquilizei anos depois, já médico, quando li um livro de psicologia que só se deve considerar roubo o que a criança faz com proveito e dolo. O furto inútil é fisiológico e psicologicamente normal. Graças a Deus, fiquei absolvido do meu ato gratuito. Observe, vamos lá para a questão. Ele seguiu essa divisão, gente. Observe como agora bateu. Ó. Essa divisão apresenta uma lógica interna. O texto começa com referência a um amigo denunciador, cujos crimes serão comparados com os crimes dele. Segue com a relação dos delitos dele. Olha, eu fiz isso, eu roubei uma cédula, aí depois comprei um livro, aí roubei o livro fora, comprei uma lâmpada, roubei um postal. Ele vai enumerando os crimes, enumera, e termina com o relato da remissão dele pelas transgressões por ele praticadas pela criança. Percebeu como ele entregou? Só que quando você já lê, sabendo tudo que ele já disse, facilita o processo. Você, não é mesmo. Realmente ele usa essa premissa. Portanto, olha aí. Aqui nós temos verdadeiro, ele segue de fato essa divisão. A segunda também é verdadeira, carinha feliz. E a terceira foi a primeira que você já matou. Portanto, letra D. Questões corretas, 1, 2, 3. É assim a postura que você tem que ter quando você vai fazer a prova. É desse jeito que você vai conduzir a sua leitura calma. Com muita calma, com muita paciência, observando os termos, observando essas nomenclaturas. Tudo tem que ser prestado atenção. Agora, é claro, não quer dizer que essas questõezinhas vão ficar só nesse nível.
né? Vai ter também umas questões mais complexas. Vamos para a próxima. Já no mesmo texto, galera, olha aí, no mesmo texto ele vai pegar. Olha que questão boba de semântica. Ele diz assim, ó, lá a estourei, tendo a impressão de ouvir os trovões e o morro do imperador desabando nas minhas costas. Referência 10. Essa cena, fruto da impressão do menino, tem um significado textual. Ela indica a confusão em que está a cabeça do menino. Olha que coisa legal, vai explicando o texto. Os trovões e o desabamento do morro representam, respectivamente, pela leitura do texto, o que significa? Trovões e desabamento é ser na hora, claro, é culpa e castigo. Ele não falou lá no texto? Raskolnikov. Teve crime, mas não teve castigo. Culpa, castigo. Não pode ser uma contrariedade de raiva, não pode ser medo e remorso, não pode ser êxtase e aflição. Estar aflito é uma coisa, mas medo é outra. Culpa também. Portanto, os sentimentos que expressam aqui é culpa e castigo. Agora observa, é um tipo de questão cujo trecho em si não te fornece tudo. Porque realmente não tem como você resolver somente lendo esse trecho. Não, vou ler o trecho aqui da ouvir os trovões e o morro. Se você não entender o contexto de todo o texto, aí você não resolve. Então você já tem que ter lido. Só que ao mesmo tempo também não volte. Porque voltar, como eu digo, demanda tempo. Então é importante você absorver ao máximo o texto na primeira leitura. Por isso que eu digo, valendo os enunciados. Ó, já pensou se você tivesse lido essa questão antes? Você já vendo essa explicação, que é fruto da impressão do menino, que tem um significado textual. Ele indica a confusão em que está a cabeça do menino. Quais são as coisas que podem lhe tornar mais confuso, se não culpa e o medo de ser castigado? Certo? Então ele vai trabalhando com essa premissa. Beleza? Vamos lá. Próximo, ele diz assim, ó. Na referência 13, aparece a primeira parte de um dito popular. Observe, ó. Cesteiro, que faz um cesto e ele deixou com um pontinho de reticência. Olha como a UES é sacada. O cara que elabora uma prova dessa é maravilhoso. Aí ele pega e diz assim, ó. Assinale a opção que expressa a correta complementação do provérbio. Ele quer que você complemente o provérbio. Só o provérbio é esse, eu só quero que você complete. E o vocábulo que traduz, ou seja, a palavrinha que vai traduzir essa ideia. Vamos lá. Visto esse vocábulo não só por sua acepção dicionarizada. O que é que ele quer dizer com isso? Não leve em consideração só a questão do que ele significa para o dicionário, mas também pelas conotações que o revestem. Ou seja, tem que olhar para o texto. Aí ele sugere que a continuação seria: cesteiro que faz um cesto, faz 10 cestos. E aí? E ele está colocando agora a palavra tenacidade. Pronto, a UES ama trabalhar com palavrinhas complicadas. Aquela palavrinha que eu até saberia se eu soubesse o que era tenacidade. O que é tenacidade? Você imagina, a resposta depender de um conhecimento lexical tão simples. O que é tenacidade? Tenacidade é a mesma coisa que resiliência. Então, o que é uma pessoa tenaz? É uma pessoa que suporta a dor, uma pessoa que aguenta a dor. Resumindo, menino, na infância, quando apanha, não tem nada. Menina bate, o menino não chora, é um menino tenaz. Olha que maravilha. Então, tenacidade é resistência. Quando dá a ideia de resistência, dá a entender que ele não voltaria a praticar o seu delito. Que não é o que indica lá no texto. Ele diz assim, olha, eu vivia com medo de reincidir no meu crime. Eu vivia com medo de errar de novo, até porque você sabe, cesteiro que faz um cesto, cesteiro que faz um cesto, faz um cento. Reincidência. Que era o que ele mais temia, que os crimes que ele praticava durante a infância se repetissem na sua fase adulta. Só que aí mais na frente ele vai descobrir que isso era um processo natural. Então, portanto, logo na cara, veja bem,
A continuação do provérbio, o S só fez encher linguiça. Sexteiro que faz um sexto faz 10 sextos. Sexteiro que faz um sexto faz um cento. Sexteiro que faz um sexto nunca deixa de fazer sexto. O que isso tem a ver? Sexteiro que faz um sexto é capaz de fazer um cento de sexto. Não, está só jogando. A resposta está aqui, ó. Tenacidade, reincidência, persistência ou obstinação. Percebeu agora a jogada da UES? É só você olhar o que a palavra significa. É uma questão de semântica, nível lá do vermelho, voltar para que contexto? Um significado de palavra. Mas tudo conflui para uma só coisa, o texto. Então absorva o texto e vá percebendo as palavras. Você pode até não saber o que é tenacidade, mas não saber o que é reincidência. Então, não, é possível, né? E aí, automaticamente, ó, letra correta, letra B. Então, muito simples, né? De você resolver essas questões. O que então compete a você a partir de agora? Treinar constantemente, certo? Algumas questões, claro, que aqui ao longo do curso, aqui no Elite, eu vou te dando mais dicas, tá certo? Vou te ensinando alguns pontos da gramática, vou te mostrando como é que a UES vai trabalhar essas premissas para justamente você não errar a questão e se dar bem, super bem na sua prova e, claro, garantir a sua querida aprovação. Foi um prazer, muito obrigado por você ter me assistido, continue conosco e até mais. Valeu, tchau, tchau.